Olá, meu amigo, minha amiga, eu aqui outra vez para mais um conteúdo polêmico de novo, né? O Lula vai cortar o benefício das crianças ou das mães que têm microcefalia? Será? É impressionante como essa gente continua mentindo. Mas eu quero fazer esse vídeo, eu separei uma série de links, de matérias que eu andei dando uma olhada, e eu vou deixá-los todos na descrição, tá bom? Para se você tiver interesse em ler, obviamente, você vai poder se inteirar melhor sobre essa questão. Mas antes de eu discutir esse tema com você, de novo, assiste o conteúdo até o final. Aqui não é TikTok, não é Kawaii, aqui é um canal no YouTube, A Voz Libertadora, para quem quer conhecimento, para quem quer esclarecimento, para quem quer poder compartilhar notícia verdadeira. Esse é o objetivo desse canal. E eu quero pessoas assim, o 25 eu entrei irado, coração cheio de amor, mas eu quero gente que queira realmente fazer transformação nesse país. Porque uma linha só não faz verão, tá certo? Então vamos nessa. Se inscreve no canal se está chegando pela primeira vez, assiste os vídeos, não está inscrito, se inscreve, dá o certinho, comenta e também compartilha. Vamos nessa então? Com todo o meu amor que eu tenho por você, especialmente você que já é inscrito e está aqui acompanhando o trabalho, fazendo a sua parte, eu tenho certeza, porque eu vejo nos gráficos, os compartilhamentos, etc. e tal, e tudo. Enfim, vamos nessa então. A grande verdade, não vou lembrar o nome da mulher agora, mas como vou deixar o link, uma deputada lá no ano 2015, quando estourou esse troço do Zika, teve aquela coisa de chikungunya, etc. e tal, e eu quero deixar claro o seguinte, até hoje eu não me convenci que o mosquitinho possa fazer todo esse estrago. Eu sou do tempo pelo nome do velho mosquito, aquele mais pequeno. Inclusive, os parentes, tios avós que moravam na cidade de Tapes, aqui no Rio Grande do Sul, se usava, os antigos, pergunta lá para o seu avô, para a mãe, para sua mãe, para o seu pai, mais idade, enfim, usava-se inclusive esterco de vaca, de cavalo, enfim, para fazer fumaça para espantar os mosquitos. Era um barato ver aquilo. E o pior, é praticamente inodor. Interessante, né? Mas a grande verdade é que eu acho que esses mosquitos, eles são contaminados. Eu vi um trecho de um texto, que eu vou deixar o link, que o mosquito se alimenta do sangue humano, mas muitos deles se alimentam de seivas de plantas. E nós sabemos que nós temos muita contaminação por causa de defensivos agrícolas, agrotóxicos, por aí vai. E naquela região, já tinha feito um vídeo lá atrás sobre isso aí, sobre as empresas, sobre essa questão de jogar nas águas produtos químicos e outras tantas cositas mais. E aí, lamentavelmente, surgiu esse problema. Mas eu também já quero destacar, neste conteúdo, que um dos textos que eu vi, que essa microcefalia ela pode ser adquirida na criança em relação sexual, transfusão de sangue e outros. Então a coisa não é bem assim. Bom, mas a grande verdade é que isso foi aprovado no governo Bolsonaro. Essa é a verdade. Então foi uma substituição do BPC Loas por essa pensão vitalícia de um salário mínimo, sendo que a deputada, esta, queria um teto de 8 mil e pouco do INSS. Entendeu? Então, o Lula agora fez essa modificação, ele não vetou o benefício. Inclusive, lá tem um vídeo sobre a matéria, que eu não vou colocar aqui, tem vídeo sobre isso, que também foram feitas as perícias para ver quem realmente era vítima do Zika, dessa tal microcefalia provocada pelo Zika vírus. E não é diferente do que está acontecendo, porque o governo Lula já está fazendo um pente fino no descalabro que o Bolsonaro fez com relação ao BPC Loas, ao Bolsa Família, ao Auxílio Brasil, estourou o dinheiro da Caixa com empréstimos absurdos, tudo isso nós já sabemos. Então, a grande verdade é que serão pagos os famosos 60 mil reais, que é aquela indenização para as famílias, que é das mães especialmente, que tem essas crianças com essa deficiência, e será mantido a pensão vitalícia, só que na ordem de um salário mínimo, como o próprio Bolsonaro, o governo Bolsonaro, já tinha estabelecido. E por que isto? É simples.
porque vai haver uma discrepância. O cara que ganha um auxílio-doença na ordem de R$ 1.000 e poucos, um BPC Loas, a maioria dos nossos aposentados, mais de 80%, ganha um salário mínimo. É evidente que são 1.000 e poucas famílias com as suas crianças, com esse trágico problema, que são afetadas. Se isso acontecesse de pagar mais, é óbvio que isso haveria um rombo no caixa do governo, do INSS, da Previdência, porque todo mundo ia requerer, e com razão, e não faltaria advogado para entrar com ação nessa situação. Um pouquinho. Por que esse pequeno grupo de pessoas ganha 7 pau e pouco, e os outros que também têm outras necessidades, que têm deficiências ou outros problemas, ganham só o salário mínimo? Está entendendo? Então não faz sentido essa maluquice que estão apregoando por aí, porque o governo vai manter a pensão vitalícia. Inclusive, lá na questão do Bolsonaro, que as pessoas, aí a mãe e o pai migravam do BPC Loas para essa pensão vitalícia, a matéria diz que aí daria oportunidade dos pais trabalhar. Não vai ser diferente nesse aspecto. A pensão continuará, a indenização será paga, estão sendo pagas na ordem de R$60 mil, mas não vai rolar o que aquela deputada queria. Sem noção. E veio o texto com esse mesmo valor do teto do INSS para pagar essas famílias ou dar esse benefício para essa criança. Então está certa a atitude do governo. Então você tem que compartilhar esse vídeo para levar isso à elucidação. De novo, se isto fosse levado a milhões, se o Lula não vetasse, ia haver uma enxurrada de ação contra o INSS para fazer com que os outros que dependem de benefícios permanentes, temporários, seja o que for, fossem aumentados também. Então não tem nada de errado. De novo, foi aprovado no governo Bolsonaro em 2019 ao preço de um salário mínimo. O salário mínimo vitalício será mantido. Os 60 mil serão pagos. É isso aí. E acabou. E está certo o governo de novo. Então, quem quiser, que engole. Quem não quiser, que não engula. Quem quiser continuar apregoando fake news, apregou. O problema é deles, não é nosso. Nós temos que agir pelo que é certo. E o governo está agindo pelo que é certo, preservando o erário público e a grana do INSS. Porque de algum lugar vai ter que sair. Se fosse isso, se o Lula não vetasse. E se o Congresso derrubar esse veto, é sem vergonha. Então tem que tirar deles as emendas para pagar essas 1.000 e poucas famílias que têm essas crianças com microcefalia. Lamentavelmente. Mas repetindo, por que da perícia? De novo, porque ela pode ser transmitida pela relação sexual, transfusão de sangue e outros. Simples assim. Vou deixar os artigos na descrição para que você possa fazer uma análise e tirar as suas próprias conclusões, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo e vai concordar com a decisão do governo. É isso aí. Então é o seguinte, está dado meu recado, que aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, deve compartilhar, deve dar certinho, deve comentar, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.